O senhor começou a tropear com quantos anos? 14 anos. 14 anos? 14 anos. O senhor começou como o quê? Olha, eu comecei como assim, levando umas mercadoriazinhas pequenas, transportando a farinha da nossa própria comunidade, da nossa própria roça. Foi que eu comecei. O senhor começou como cozinheiro ou começou já tocando tropa? Como é que foi? Eu já comecei mesmo como dona da tropa, né? Eu tinha um cozinheiro que ia comigo, porque eu vou falar bem a verdade, até hoje eu não gosto de cozinha. Eu sempre tinha um cozinheiro e eu tomava conta da tropa. Uhum. Eu tinha sacrifício de pegar a tropa, arriar, zelar pelos animais. Tudo era meu cargo de trabalho. E até dispor da mercadoria que eu levava para Diamantina. E quais eram as cidades que o senhor chegava aqui? Olha, a cidade que eu chegava direto daqui, sempre eu ia a Diamantina. De Diamantina, sempre eu ia até Cerro, a cidade que eu mais viajava. E quais eram as mercadorias que o senhor levava para essas cidades e quais mercadorias o senhor trazia dessas cidades? Olha, eu levava daqui para lá, eu levava farinha, levava carne de boi, levava banana, levava frangos para vender e de lá eu comprava rapadura, porque aqui não produz rapadura. E comprava arame, sal e toicinho também eu cheguei de comprar lá, mas aqui também produzia toicinho, mas eu trazia lá porque era mais barato lá, algumas vezes. O senhor lembra de algum caso triste ou um caso alegre para contar dessa época? Olha, eu me lembro muito bem do caso alegre. Por exemplo, a gente no tempo de tropeiro, a gente viajava e encontrava os colegas lá na rancharia, né? Aí à noite a gente ia contar histórias, né? E na história, aquilo era uma diversão a noite toda, cada um contava uma história, uma piada do que acontecia. Então, a vida era muito divertida, porque encontrava muitos colegas, né? Muitos colegas que tinham muitos casos bons para contar para a gente. De quando eles... Tinha muitos patrão que era ótimo para viajar. É o caso, a gente via desse sistema mais ou menos assim. E a lida com os animais, como é que era o dia a dia com a lida com os animais? A lida com os animais era o seguinte, a gente viajava com os animais, a gente pegava cedo os animais na base de 4 horas da manhã, a gente pegava os animais, arriava os animais, né, e fazia aquele percurso da onde a gente saía, daquela rancharia, até a outra rancharia onde a gente ficava. Era o percurso que a gente fazia. E como é que era a saída, os horários de saída, os horários de chegada, como é que era? Olha, sempre como eu disse, a gente saía ali para as 4 horas, 5 horas da manhã, porque é mais fácil a gente viajar cedo, né? E viajava até mais ou menos lá para as 3 horas, 4 horas da tarde. Aí a gente descarregava a tropa, era uma viagem longa. Os animais viajam muito devagar, porque é pesado, não pode tocar ligeiro, né? Então é o caso que a gente ia mais devagar, a viagem era bem longa, né? Animal pesado. E como é que era pegar animal no pasto essa hora para recolher animal, para arriar animal? Olha, a gente sempre pegava animal, que era a ocasião que era de lua clara, né? A gente pegava mataguá, moço, como eu já sofri, com tocado de sofrimento. A gente levantava 4 horas, tem um lugar aí que chama Parmital, perto de Diamantina. E a gente sempre levantava na madrugada para pegar animal. Mas que a gente sofria naquele meio daqueles carrapatinhos, um juntando. E rodava aquele pasto à noite, da madrugada até quase o dia amanhecer. Costumava a gente querer sair cedo, aí era a hora da tristeza.
não acha animal, a fome, carrapatinho. Era um sofrimento desgramado. Aí esse dia que a gente sofria tanto, aí a gente saía mais tarde. A gente ia sair lá para 6 horas da tarde, do dia. Aliás, saía para 6 horas. E como é que eram as estradas nessa época? Era só trilha? Como é que eram os caminhos para as tropas? É só trilha. Trilha apertado, aquelas trilhazinhas bem apertadinhas. Aí a gente costumava ir tocando os animais, né? Chegava a encostar nos outros animais, encostava tropa com tropa. Aí, aqueles animais mais fortes empurravam os outros, costumavam tocar a tropa dos outros lá para dentro dos buracos, virava aquela bagunça. Ah, não foi pro meu gosto não, mas eu fui um animal lá e eu não vi e tal. E virava aquela bagunça toda, porque as estradas eram muito apertadinhas. Era apertadinha mesmo as estradas para ir afora, trilha. E nessa época, é igual hoje, na estrada de carro, onde um carro tem a direção para ir, outro carro tem a direção para voltar. Como é que era nessa época? Ah, não tinha direção. Era assim, ó, era mato. A gente tinha que desenvolver. A gente tinha os burros, assim, parece que os burros têm uma inteligência enorme. Tem o burro de guia, que a gente carregava com peitoral. Eu tinha um peitoral no burro de guia. Aí o burro de guia, quando vinha aqui ver o outro, né, ele entrava beirando de outro lado, como se fosse uma pessoa. Muito inteligente o burro de guia. Ensinado, então passava de um lado. E o outro passava do outro lado, de onde que algum burro ignorante empurrava o outro. Mas não tinha como destrocer, mas os burros mesmo já sabiam o que fazer. E como que era a sinalização nessa época? Existia sinal de placa indicando: pra cá é Milho Verde, pra cá é Diamantino, como é que era? Não, as pessoas, a gente já mais ou menos sabia a direção, né? Não tinha placa. A gente conhecia pelas trias, né? E pelo rumo, mais ou menos, que a gente conhecia a cidade, né? A gente falava para que lado fica Milho Verde, para que fica Val, destino a Diamantina, para que fica Capivari, que é onde a gente mora, né? Era assim que a gente viajava. Eu viajava muito para esses lados aqui, tem um lugar que chama Lomba, por aqui, né? Uma trilha muito apertada que é mato e serra. Nesse lugar aí, a gente passava naquela triazinha apertadinha e a gente dirigia por esse lado aí. No início, eu morava com meu pai, né? E a gente dava para fazer a despesa toda da família, com o lucro da mercadoria ainda sobrava alguma coisa aí. E aí foi com o tempo, né? Foi o progresso, né? Foi acabando com a tropa. A gente foi vendendo a tropa aos poucos. Mas era um tempo muito divertido, porque a gente também tinha namorada. Naquele tempo, não deixa de contar da namorada, né? Porque tinha namorada, era um tempo bom. A gente viajava, fazia distância. Eu saí daqui, era para ir no Córrego do Mear, são 2,5 léguas. Quase 3 daqui lá. Eu ia lá perto de Diamantina, que é 4 léguas. Só por causa de uma moça que tinha lá, né? A gente ia para divertir, cada moça, e eu ia daqui lá. Era um tempo muito alegre, muito bom, viu?